Aí, Priscila, quando você estiver gravando, consigo colocar, você só me dá um ok. Ok, gravando. Deus abençoe. Seja uma manhã para nós. Pastora Gabriela seja usada. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meninas. Estamos aí mais uma segunda-feira. Eu tenho certeza que o Senhor esteve aí presente em cada uma de nossas igrejas e não será diferente nessa manhã. Estamos aí com a pastora Gabi, amada, e seja bem-vinda à nossa casa. Essa casa tem sido uma casa de cura, uma casa que Deus tem falado tremendamente aos nossos corações e não será diferente hoje. É um prazer ter você com a gente e seja muito mesmo bem-vinda neste lugar. Queria pedir para Lili, você pode orar para a gente, para estarmos iniciando esse tempo? Isso sim, vamos orar então. Amém. Pai, nós Senhor, essa maravilhosa, essa segunda-feira, que o Senhor tem nos concedido, Pai. Depois do final de semana abençoado, nós manifestando a sua graça, nossa igreja, nossa igreja. Nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, nós recebemos mais de Ti, Senhor. Nós somos, Pai, Senhor, a palavra nessa manhã. Pai, muito obrigado pela vida da Gabriela, pela vida da Priscila, pela vida dos garotos e por aquelas também que estão agora nesse momento, Pai, que estão enviadas no Senhor, mas que ela também está preparada pelo Senhor, Pai, que o Senhor está com poder nessa manhã, esse é um tempo precioso, Pai, Senhor, desse tempo, Pai. O Senhor venha, Pai, nos tratar nessa manhã, nossos olhos, nossos ouvidos sejam mais uma vez abertos, Senhor, e a tua palavra, Senhor, vai poder nossa Senhor. Toma, Jesus, nosso coração aberto. Prepara a terra do nosso coração, em nome de Jesus. Prepara a tua filha mais um pouco, ela já está preparada, Senhor. Mas que ela seja usada por Ti, Senhor. Guiada pelo Teu Espírito Santo, Pai. E que aquilo que sai da boca dela, Pai, seja diretamente do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos receber, Pai, com gratidão, com alegria, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor. E não somente receber, mas também vivermos, Senhor Deus, a Tua palavra. Que nós sejamos somente, Pai, ouvintes e leitoras, mas cumpridores, Senhor Deus, da Tua palavra. Assim, eu oro por esse tempo, Senhor Deus, nessa manhã, dessa manhã da Tua graça sobre nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Está com você, querida. Então, vamos lá. Na verdade, quando a gente pensa, né, em esse horário, e a gente está falando de pastoras, né, eu comecei do que a gente estaria Querida, fecha o teu microfone, não está dando para a gente entender nada. Agora acho que vai melhorar, né? Vamos lá. Falar para pastoras, amigas de pastoras, e a gente ter um tempo de intimidade, de abertura, né? Porque a gente passa por tantas coisas semelhantes, por tantas coisas iguais. E desde que a pastora Lud me convidou, eu fiquei pensando no que a gente poderia compartilhar aqui.
E me veio muito ao coração algo que eu tenho trabalhado o ano inteiro, dentro de mim, principalmente, né? E a gente usou até como tema lá para as mulheres, porque é algo comum a gente. E a palavra é vulnerabilidade, ser vulnerável. E quando a gente pensa nessa palavra, muitas vezes vem para a gente o sentido, não sei para vocês, né? Mas quando eu penso em ser vulnerável, muitas vezes a gente usa até essa palavra para pessoas que estão passando por dificuldade, por abuso, por fraqueza, que estão num estado de, muitas vezes até de marginalidade, pessoas que estão em estado de perigo, né? E quando a gente fala assim, qual é a tua vulnerabilidade? O que você vai pensar primeiro? Você vai pensar primeiro naquilo que é aquilo que te afronta, né? É aquilo que é a tua fraqueza, é aquilo que muitas vezes te expõe, é aquilo que muitas vezes parece que, quando mexe naquilo, é aquilo que vai muitas vezes te levar para lugares, para pensamentos, para sentimentos ruins. Às vezes a gente pensa, né, que é aquilo assim, qual é o teu espinho na carne, a tua vulnerabilidade, né? Mas o Senhor tem trabalhado comigo de uma forma diferente. E se eu fosse perguntar para vocês hoje, não sei se dá para Liliane escrever, para Zenilda escrever, né, o que você acha hoje que é a tua vulnerabilidade? O que você acha que hoje é a tua fraqueza? Para a gente começar a pensar, né, o que é aquilo que muitas vezes te expõe? Né, eu queria que você começasse a pensar nisso, Zenilda, fala um pouquinho para a gente. O que você acha hoje? Para você hoje, fala assim, caramba, isso aí para mim é a minha fraqueza. Sei lá, acordar às 7 horas da manhã, toda segunda-feira. Para mim, eu não sei se é comigo, eu acho que é pelo outro comigo, eu acho que é do outro, assim, da ovelha, vamos dizer assim. Eu acho que a maior dificuldade para mim hoje, que muita gente enfrenta, eu acho que é a ingratidão. Eu acho que isso, para mim, me destrói por dentro. Porque, assim, quando eu vejo a gente se dar para uma pessoa e isso acaba, assim, em alguns momentos, atingindo a mim. O meu esposo é mais fácil. Ele supera muito bem, mas comigo, quando eu passo por uma situação de ingratidão com alguma ovelha que a gente se desgastou aí meses, anos, e virar as costas, e para mim é muito difícil lidar depois no dia a dia com isso, entendeu? Parece que eu fico em corda bamba, parece que vai acontecer novamente, entendeu? Então isso para mim é uma fraqueza, me atinge muito. Às vezes levanta uma armadilha, né? Sim. E você, Liliane? Eu, tipo assim, vou até usar um pouco assim da fala da Zenilda sobre ovelha, né, e tudo. É a falta de constância. Isso me deixa, assim, muito, sabe? A ingratidão também, já estou até me acostumando a lidar com isso, mas a falta de constância, a falta de compromisso e responsabilidade é uma das coisas, assim, que me deixa muito, sabe? Não sei nem dizer. Mexe muito comigo, sabe? Me deixa muito assim, entristecida, né? Vou dizer esse termo. Eu acho que hoje as pessoas têm que ter mais constância, mais compromisso. E hoje, o que me deixa mais assim, realmente é isso. É a falta de constância, responsabilidade, compromisso. Beleza. E aí, como que a gente faz para transformar isso, né? Porque as duas coisas que vocês citaram, a ingratidão, a inconstância, e eu vou citar algo aqui também, porque a gente está aqui para abrir o coração, né? E eu poderia falar que uma das coisas que muitas vezes eu preciso trabalhar é com o sentimento de injustiça. Porque no caminho da liderança, no caminho pastoral, a gente lida com a ingratidão e a impressão que a gente tem é que parece que os anos vão passando e a coisa vai ficando pior, né? As pessoas não sabem o que é aliança, não sabem o que é honra, não sabem o que é você, né, ser grato. A inconstância, cada vez mais a gente tem que estar lá. Fulano não foi no culto, não apareceu, o que está acontecendo? E a gente fica lá, parece que como uma babá, né? Muitas vezes eu ouço isso. E a injustiça, porque muitas vezes a gente é acusado, quando a gente contraria, né? Na verdade, a injustiça começa quando a gente corrige, quando a gente contraria. E quantas vezes a gente passa por isso, né? A gente é mal interpretado,
e essa coisa da injustiça, da crítica sobre a nossa vida, ou para falar sobre o que a gente está falando, é algo muitas vezes que corrói o nosso coração. E muitas vezes isso vem para a nossa vida como uma fraqueza, né? Porque isso fere a gente, né? Muitas vezes as pessoas esquecem que nós somos humanos, que nós somos pessoas que por trás do dom, por trás do ofício que a gente desenvolve, né? Nós somos humanos, nós somos mulheres, nós temos uma sensibilidade, né? Zenilda falou aí, às vezes meu marido lida melhor do que eu, mas nós temos uma sensibilidade diferente e precisamos tratar isso diante do Senhor, porque nós vamos lidar com isso todos os dias. E muitas vezes isso acaba se tornando a nossa fraqueza. Muitas vezes isso acaba roubando da gente a energia necessária, daquilo que a gente precisa ter para investir no reino, para investir nas causas. E quando a gente fala sobre isso, essas coisas estão erradas. Passar por ingratidão, passar pela inconstância, passar pela injustiça, são coisas que a gente sabe que não são coisas que são fáceis da gente conviver e que são muitas vezes atitudes erradas. Muitas vezes a gente vai errar também, né? Porque no caminho para querer fazer o bem, no caminho para acertar, no caminho para trabalhar, quantas vezes eu me lembro hoje, muitas vezes pastoreando, de coisas que eu me senti como na ingratidão, ou de ir atrás de ovelhas na inconstância, ou de passar por injustiça, que talvez hoje eu não trataria mais dessa forma, não falaria mais dessa forma, mas são coisas que a gente vai lidar até Jesus voltar. E como que a gente faz com isso? Como que a gente olha daqui para frente com todas essas circunstâncias e mais outras, né? Que a gente poderia pensar aqui, que muitas vezes se torna a nossa vulnerabilidade. Como que a gente transforma isso para que essa vulnerabilidade ela não seja mais fraqueza, mas ela se torne a nossa força. A gente consiga inverter isso, né, para a nossa vida. E eu lembro de um versículo, um trecho de um versículo que fala assim, da fraqueza tiraram forças, está lá em Hebreus, porque fala da galeria dos heróis da fé. E eles falam assim, da fraqueza tiraram forças. Como que a gente faz isso? E, ao meu ver, dentro daquilo que eu tenho adotado, sabe, meninas, para a minha vida. Porque eu já passei e passo, né? Acho que a gente passa a se deixar quase que de 2 em 2 meses, todo dia, não sei, pela ingratidão, pela inconstância. Hoje mesmo eu estava, 6 horas da manhã, uma ovelhinha que tem faltado os cultos, eu passei mensagem para ela ontem do culto. Falei, cadê você? Hoje, 6 horas da manhã, ela, pastora, me desculpa, eu vou voltar para os cultos essa semana. E aí a gente fica assim, meu Deus, a pessoa mora em frente à igreja, né? Falando um pouquinho sobre o que a Lili falou. E a gente vê que a gente está sempre tendo que desempenhar esse papel. E, na verdade, não sei vocês, mas às vezes isso cansa, né? Muitas vezes a gente fica cansada, a gente fica desgastada com isso, né? Porque existe todo um trabalho que não é só isso, né? Mas a parte espiritual, né? Às vezes você faz aquela expectativa, né, Zenilda, né, Liliana? A gente prepara aquela palavra, aquele conselho, aquela coisa. Ou a pessoa é mal interpretada, ou a gente é mal interpretado, ou a pessoa não aparece. Isso muitas vezes cansa. Como isso aí, cansa e sobrecarrega. É verdade, Lili. E aí, como que a gente faz? Porque nós temos um chamado. Eu acho que se a gente pudesse... e a Bíblia fala, né, que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Mas muitas vezes eu acho que a verdade é que se a gente pudesse falar assim, Senhor, eu estou aqui porque eu estou atendendo o Senhor, porque eu poderia estar, né, trabalhando, sendo crente, esperando Jesus voltar, trabalhando na obra e não passando muitas vezes por tantas coisas que a gente carrega. E ontem eu estava, né, a gente estava lá no aniversário da igreja, falando com o pessoal assim, como que em momentos como esse que a gente vive, né, de comemorar e celebrar, onde a gente vê que vale a pena, sim. E aí, o que a gente transforma nesse conceito de ser vulnerável? O que a gente faz com isso? Da nossa fraqueza. E aí, a primeira coisa que eu vejo, né, que eu tenho tentado praticar, tá, meninas? Porque é um exercício. Todos os dias a gente se dispõe a fazer isso.
E quando a gente pega de ser vulnerável no conceito da Bíblia, dentro do que a Bíblia traz para a gente, né, da fraqueza, eu quero tratar isso da gente estar, segundo a Bíblia, disponível à vontade do Senhor, está aberta a aprender com aquilo que a gente tem visto que muitas vezes fere o nosso coração, está disponível e submissa à direção de Deus, mesmo quando isso vai contrariar os nossos planos, mesmo quando isso vai contrariar os nossos desejos. E ser vulnerável é a gente, muitas vezes, pegar aquilo que hoje é a nossa fraqueza e colocar isso diante do Senhor, se render. Porque às vezes a gente briga com isso. A gente briga com a gente mesmo, quando a gente deixa que essas coisas vão minando a nossa alegria. E eu vou dizer até isso, a nossa alegria. Alegria, né? Porque quantas vezes a gente se vê triste, a gente se vê abatido por essas coisas que a gente enfrenta no dia a dia. A gente tem as nossas demandas de casa, a gente tem a nossa família, a gente tem os nossos desafios diários, né? E isso passa muito pela nossa entrega, pelo nível da nossa confiança diante do Senhor, né? E aí a gente fala entrega total. Salmo 37 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. E a gente tem que começar a avaliar se a nossa vulnerabilidade, a nossa força, ela sempre vai passar por uma confiança, que não é sobre nós, não é sobre aquilo que fazem com a gente, embora a gente sente, mas a gente aprender a entregar aquilo, os nossos sentimentos, muitas vezes, às vezes que a gente passa por aquilo que vocês colocaram aqui, como que a gente transforma isso diante do Senhor, aos pés do Senhor, para que isso não roube da gente o melhor, a nossa essência. Aquilo que Deus derramou especificamente na Zenilda, na Liliane, na Priscila, na Ana Maria, que entrou aqui, mas aquilo que o Senhor derramou sobre a nossa vida, que é especial, que é único, que é a nossa essência. Porque se a gente não transformar a nossa fraqueza em força, o que acontece é que a gente vai ficar mulheres sobrecarregadas, desacreditadas. Não é? Igual a Zenilda falou, a gente passa um dia, a gente começa a ficar até meio armado, meio desconfiado, do quanto que a gente confia nas pessoas, do quanto que a gente se entrega. Ah, meu Deus, eu vou até aqui. Não vou mais fazer da forma como era, não, porque eu estou sendo boba. Eu acredito, daqui a pouco estou passando por isso de novo. Mas não é isso. Eu acho que é quando Deus começa a dar para a gente uma direção de passos que a gente dá com cada um. Caminhos que a gente dá, olha, até aqui eu posso ir nessa situação. Até aqui eu já não posso ir mais. Até aqui, com essa pessoa, nesse caso, eu posso avançar um pouco mais. Porque senão a gente acaba se expondo muito. Quer falar, Zenilda? Não, é esse discernimento que a gente precisa ter, até onde a gente pode ir. E porque às vezes a gente luta aí anos com uma pessoa que não vai dar em nada. E é essa direção. E não é fácil, tá? No dia a dia. Porque você tem aquele senso de mas será que é mesmo? Será que eu vou estar... Porque muitas pessoas que passam por isso, elas vão falar assim, mas Jesus foi atrás da ovelha perdida, deixou as 99 para ir lá buscar uma, e vocês não buscam. Tem essa situação, depois eles vão jogar isso, né? Quem nunca viu isso, né? Então, é discernimento de saber onde você para, onde você continua, né? E isso aí é o Espírito Santo que vai dando pra gente, sabe? Com a experiência, com a maturidade. Porque eu já sofri muito, sabe, Zenilda? Eu sofro muito quando isso acontece, isso me abala muito, como você falou. E a gente começa a ter alguns sinais, sabe? Eu acho assim, toda a situação que a gente passa, os personagens são diferentes. Mas esse discernimento que a gente vai tendo são sinais. Sinais, né? A Bíblia não fala, eu vou até brincar, os sinais seguirão aqueles que crerem. É verdade. As pessoas, elas apresentam padrões de comportamento. E são sinais, elas apresentam os mesmos sinais de comportamento, quando a gente começa a ver, né, esses sinais da inconstância, esses sinais da ingratidão, para a gente saber assim, olha só, eu preciso ter uma coisa definida para que isso não vire a minha fraqueza. Você precisa saber que se você fez tudo que você precisa, se você caminhou naquele pedaço, naquela situação, e você fez tudo que estava ao teu alcance, o teu coração precisa se liberar.
porque o nosso coração sempre se cobra com isso, né? E o nosso coração tem momentos onde a gente fala assim, aqui é o meu limite, né? Há um tempo atrás, eu passei por uma situação de aconselhamento com um casal, né? E esse casal, eles estavam começando o relacionamento para namorar, e a gente conheceu o histórico dos dois, enfim, o histórico de um, o histórico do outro, e era um histórico conturbado de outros relacionamentos. Naquele momento ali, a gente ouviu, a gente acolhe um, a gente acolhe o outro, enfim. Eu sei que depois eles teimaram em ficar juntos, enfim, a gente deu uma palavra, olha, espera um pouco mais, a gente via que um dos lados não estava tão comprometido, enfim. Conclusão, na semana passada, eu fiquei sabendo que esse relacionamento pode ser o quê? E aí vem a cobrança. Pastora, você vai conversar com a gente agora, porque a gente terminou? Eu vou levar ele para você, porque eu quero que você explique para ele que eu não quero mais. E aí eu falei assim, olha, querida, não, eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque nós tivemos um tempo onde a gente colocou que a gente achou que era precoce. Então, esse limite de fim não sou eu que tenho que dar, sabe? E aí a pessoa fica chateada porque acha que você tinha que se meter, e aí, né, não. E o meu coração descansou, ficou em paz. Isso eu estou falando de um exemplo de 1000 que a gente passa, né? E muitas vezes o que passa para a gente? Ser vulnerável é abrir mão do controle. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes a gente precisa aprender a abrir mão desse controle, que muitas vezes imputam a gente pelo exercício ministerial que a gente participa, que a gente está inserido, ou porque a gente mesmo coloca, né, eu preciso estar controlando ali, ó, todas as situações. E se a gente não perceber, a gente também acaba querendo ter o controle de tudo. E o controle dessas situações, o controle sobre a vida da pessoa e o controle sobre nós. Então, assim, abrir mão do controle. Nós precisamos abrir mão do controle, confiar. Deus, ele é o pastor maior, ele sabe o que é o melhor, sabe? E abrir mão desse controle é reconhecer que a gente é limitado. A Zenilda é limitada, a Liliane é limitada, eu sou limitada, Ana Maria é limitada. Nós somos limitados e nós precisamos abrir mão do controle, até das ovelhas, para a gente saber que se a gente fez tudo, para a gente saber que se a gente andou até mais do que deveria, eu preciso abrir mão do controle sobre essa pessoa. Porque aquilo que eu estou falando, os sinais, eles vão aparecendo. E se a gente não abrir mão desse controle, é a gente que sofre. E aí vem outra coisa, aceitar mesmo sem entender. Ser vulnerável significa que tem situações que eu vou precisar aceitar, mesmo sem entender. Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. O que é isso? Eu não vou ficar toda a vida, porque a gente fica remoendo. É por isso que a gente sofre, porque parece que a nossa mente não descansa. O nosso coração não descansa e a gente fica remoendo aquilo o tempo inteiro. Mas e se eu tivesse feito isso? Né? Quer falar, Zenilda? Não? E se eu tivesse feito dessa forma? E se eu não tivesse feito isso? E se fulano não tivesse feito isso? A gente começa a remoer isso. E muitas vezes a gente não aceita. Quem gosta de perder? Né? Ninguém gosta de perder. E isso fala muitas vezes que existem coisas que a gente precisa aceitar mesmo sem entender. E entrar muitas vezes na posição de obediência, mesmo quando esses caminhos para a gente parecem misteriosos. É isso que é ser vulnerável. E aí eu entro num texto que é lindo, que a gente vai falar um pouquinho. Disponibilidade para ser moldado. A nossa fraqueza, ela vai passar pela nossa disponibilidade para sermos moldadas, mesmo naquilo que a gente está passando, que os outros fizeram com a gente, mesmo na situação de ingratidão, mesmo na situação de inconstância, mesmo na situação de injustiça. Qual a minha disponibilidade para ser moldada? E não perder a minha alegria, não perder a minha essência, não perder o meu gás, a minha energia para fazer aquilo que eu preciso fazer. E aí não tem jeito, é Jeremias 18. É Jeremias 18, de 1 a 6.
Jeremias foi um profeta que passou por um tempo onde a casa de Israel estava toda prostituída, onde a casa de Israel estava passando por ingratidão, passando por inconstância, passando por injustiça, passando por crítica, passando por apostasia, passando por desobediência. E Jeremias, como profeta, o que Deus fala para ele? Em Jeremias 18, de 1 a 6. E é a palavra que eu libero para vocês nessa manhã. Essa é a palavra que veio a Zenilda, a Liliane, a Gabi, a Priscila, a Ana Maria. Essa é a palavra que veio a nós todas da parte do Senhor. Olha isso. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, nós todas fomos à casa do oleiro. E o que a gente vê? A gente vê o oleiro trabalhando com uma roda, a roda da vida, a roda que gira, a roda que trabalha com ciclos, porque uma roda trabalha com o quê? Com ciclos. E aí ele vê, o que ele vê? Um vaso de barro que estava se formando na mão do oleiro. Eu quero que vocês pensem isso, nesse vaso de barro, como se eu tivesse aí, ó, uma massinha, a gente estivesse no mesmo lugar, eu dar uma massinha para vocês, eu mandar vocês fazerem um vaso de barro. Se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor nos dirigiu a palavra e disse: ó comunidade de mulheres da casa de Lloyd, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos de um oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó mulheres de Deus, trazendo para a nossa realidade. E aí quando eu penso nesse texto, eu penso numa pessoa que está totalmente vulnerável àquela situação. Totalmente vulnerável. Porque ir a essa casa é a gente se deixar fazer com que, se a gente foi quebrada em qualquer área dessa, ele venha refazer. E aí eu comecei a pensar na reação de Jeremias, e na nossa reação. Se o Senhor falasse isso com a gente, olha só, você precisa descer. Será mesmo que Jeremias precisava ir aonde o Senhor estava, numa casa, né, numa visão de uma casa, de um oleiro? Será mesmo que ele precisava ir até lá para o Senhor falar com ele? E às vezes ele fala assim: Senhor, fala agora, aqui, nessa hora, comigo. Será que o Senhor não pode falar? Por que eu preciso ir até lá? Por que eu preciso ir até esse lugar? E quando ele chega, ele vê esse oleiro trabalhando num vaso que se estragou e foi refeito. Quantas vezes a gente não se sente assim? Meio lascada, meio ferida, meio desanimada, porque nós passamos por fases, né? Mas ele precisou ir descer. Ele precisou se tornar vulnerável para entender a mensagem que Deus estava falando para ele. A mensagem que Deus estava falando para ele, olha só, volta para esse lugar de dependência. Volta para esse lugar aonde eu vou moldar você a ponto de você lidar com situações humanas e você não deixar que aquilo te corroa. Você não deixar que a ingratidão, muitas vezes, a gente não vai poder evitar de acontecer, Zenilda. Mas eu posso começar a evitar que ela me faça tão mal. Eu posso chorar um dia, mas a partir do segundo dia eu vou levantar e eu vou olhar que não tem a ver comigo. Isso diz sobre a pessoa, isso não diz sobre mim. A Lili, que falou sobre a inconstância, eu vou olhar para aquela ovelhinha e eu vou entender que muitas vezes não é porque está faltando palavra, não é porque está faltando cuidado. Talvez o que está faltando da parte dela é uma experiência com o Senhor, é buscar ao Senhor, não tem a ver sobre mim, eu vou caminhar até onde ela quiser. Esses dias eu estava atrás de uma ovelha e ela não me respondia mais. Pastora, eu preciso conversar, mas não responde mais. Sabe aquelas ovelhas que somem no zap? Aí eu fiz o seguinte, eu orei e falei: Senhor, eu vou entregar. Passei uma mensagem para ela e falei assim: minha querida, tenho tentado falar com você há tantos dias, e eu tô vendo que você não tá conseguindo me responder nesse momento. Vou fazer o seguinte, a partir de agora, eu vou deixar você no seu espaço. Eu tô aqui, com carinho, com cuidado, a hora que você quiser.
você pode vir até mim, que a gente está de braços abertos. Não demorou um dia. Ela me respondeu. Ah, pastora, eu não vi, me perdoa, olha, tô assim, é verdade. Mas o que eu precisei fazer? Entregar. Eu precisei entregar. E às vezes é só uma atitude, porque a gente fica ali, ó, né? E aí muitas vezes o que a gente precisa fazer? Voltar para a nossa essência original. Quando o Senhor fala para Jeremias, vai lá, ele está falando, olha só, eu sei que você está passando como profeta nesse tempo. Eu sei como é difícil, mas sai desse lugar e volta para casa. Sai desse lugar e volta para o lugar que eu quero que você esteja. Às vezes a gente, por passar por essas coisas, a gente vai para lugares que o Senhor não quer que a gente vá. A nossa alma vai para lugares, a nossa mente vai para lugares. E é aí onde a nossa força, a nossa vulnerabilidade se torna nossa fraqueza, o nosso calcanhar de Aquiles. Meninas, não tem jeito, Satanás sabe. Talvez a ingratidão seja uma área que para uma não force tanto. Talvez a inconstância para uma não force tanto, a injustiça. Mas aquilo que é ruim para a gente, aquilo que nos magoa, você sabe que Satanás sabe. E ele usa pessoas para nos ferir. Ele vai usar pessoas para nos ferir, porque nós trabalhamos com pessoas. Então, ir para a casa do oleiro é olhar aquela imagem que talvez o nosso vaso esteja um pouquinho já lascado e a gente precisa entrar na mão dessa roda que refaz ele para que a gente possa voltar para esse lugar. Voltar para esse molde do oleiro para a gente refazer o que foi perdido, estragado e desconectado. Sabe? Aquilo que vem para roubar a nossa alegria. Quanto mais ingratidão eu passo, mais eu vou acreditar que existem pessoas que são gratas. Eu não vou fazer conta de quem foi ingrato, eu vou fazer conta de quem já foi grato. Eu não vou fazer a conta de quem é inconstante, eu vou fazer a conta de quem é constante. Eu não vou fazer a conta de quem traz injustiça, eu vou fazer a conta de quem traz justiça. Porque os nossos olhos, muitas vezes, eles se ferem porque eu estou olhando ali, naquele momento. E eu preciso olhar, né, para aquilo que é o contrário. Né? Jesus, quando a gente fala dos 10 leprosos, eu estou lembrando disso agora, Jesus curou os 10. Só um voltou. A Bíblia está cheia de palavras, ele fala que existe festa no céu por um que se arrepende, um que volta. Então eu preciso, se eu tenho uma história de um que é grato, um que é constante, um que é fiel, um que é aliançado, eu preciso olhar para isso e me alegrar com esse. É isso que é voltar para esse lugar, deixar aquilo que está perdido, estragar dentro da gente, até esses muros que a gente começa a erguer, eles precisam ser destruídos, meninas. Eles precisam ser destruídos, porque isso nos desconecta com o nosso propósito. Isso nos desconecta com o nosso chamado. Né? Toda vez que a gente passa por uma situação de rebelião, de insatisfação, isso muitas vezes vem roubar a gente, tira a gente do nosso propósito, tira a gente daquilo que Deus mandou a gente fazer, sabe? É isso que é voltar para a casa do oleiro, deixar Deus nos moldar. E o convite para o Senhor nessa manhã é desça. Desça. 20 para as 8 da manhã, o Senhor fala assim para a gente, desça. Nos chamar para descer, né? Para que a gente possa descer essa intimidade das distrações, porque eu considero muitas vezes que isso tudo que a gente falou hoje são distrações que vão roubar da gente os detalhes da nossa chamada. Será que eu tenho andado tão distraído, observando a minha alma, por que você está abatida com essas situações? Todas as vezes que eu passar, eu começar a perceber quanto de energia eu estou depositando nisso. Quanto isso está me distraindo. Quanto isso está roubando aquilo que eu preciso fazer de fato. Será que eu preciso despedir tanta energia com isso? Ou será que eu vou entrar todas as vezes que eu me sentir assim, Senhor, pera lá, eu estou precisando descer um pouquinho. Eu preciso entrar nessa roda de novo. Me refaz aí, porque eu estou quebrada. Me faz aí numa coisa nova, porque nesse dia de hoje eu estou quebrada. Nesse dia de hoje eu estou me deixando ser ferida por isso. E eu não quero perder
a minha essência de acreditar nas pessoas, por aqueles que me feriram, por aqueles que me viraram as costas, por aqueles que um dia eu dei tudo, porque eu estou dando tudo, porque o Senhor um dia deu tudo por mim. Eu não estou dando por eles, eu estou dando pelo Senhor. E eu faço isso, transbordando na vida de pessoas. E é isso que é ser vulnerável. É eu não me mover com a necessidade urgente. Deixa eu falar uma coisa, eu tenho aprendido isso. As pessoas sempre vão trazer para a gente necessidades urgentes, porque sempre o delas vai ser urgente. Mas eu preciso, antes de saber se a necessidade dela é urgente, é entender se a necessidade do Senhor para a vida delas é urgente. Eu não sei vocês, mas quantas vezes eu já parei a minha vida para atender pessoas de madrugada. E foram exatamente essas pessoas que depois viraram as costas para a gente. E aí, por quê? Porque a gente se move muitas vezes no imediatismo. Senhor, é agora que é para eu atender? É nessa hora? Claro que existem situações que não tem jeito, né? Uma pessoa faleceu, uma pessoa foi acamada, mas existem situações onde vem esse discernimento, sabe, Zenilda, que você falou, da gente ter o discernimento? Será que é urgente mesmo? Ou será que eu preciso ensinar essa pessoa também a descer na casa do oleiro? Olha só, querido, vamos fazer um propósito? Primeiro você vai orar aí. Eu vou orar por você aqui, você vai orar aí. Antes da gente conversar, você vai fazer um propósito, você vai orar. Depois que você orar, 2 dias, fazer um jejum, a gente vai estar junto. Porque muitas vezes a gente se desgasta por isso. Porque eu preciso me mover com a necessidade urgente do Pai para aquela vida. Não da minha e não da dela. Né? Ser vulnerável à vontade do Senhor é estar com o coração aberto para ser guiado, corrigido, moldado e usado. Não. Será que a gente está descendo a essa casa? Ou pelos nossos afazeres que roubam da gente isso? A gente muitas vezes não consegue, porque muitas vezes isso vai exigir da gente uma palavra que a gente não gosta de dar para as pessoas. E eu não sei vocês, mas a palavra não é difícil. Não posso, não dá para ir, não é agora, não é desse jeito, não é dessa forma. A gente não gosta de ouvir não é verdade? Mas a gente precisa lidar com o não. E aprender a dar um não também, porque isso é também descer a essa casa e ensinar as nossas ovelhas. Vocês colocaram aí muito no contexto de ovelha, mas ensinar as nossas ovelhas a esse não, a essa renúncia. Muitas vezes elas querem um personal ali para falar o que elas querem ouvir, mas elas não querem renunciar, porque renúncia exige fé e exige coragem. Quando eu consigo entrar nesse lugar de renúncia, quando eu consigo entrar nesse lugar de me mover à necessidade do Pai, eu estou entrando num lugar não de fraqueza, mas quando eu entro nesse lugar, eu estou entrando num lugar de força espiritual. Olha isso, é a partir daí que eu começo a transformar a minha fraqueza em força. Porque aí eu começo a entrar num lugar de força espiritual, de autoridade espiritual. E quando eu entro nesse lugar de autoridade espiritual, nem pessoas, nem Satanás conseguem me arrancar desse lugar. E a gente aprende exatamente com esse processo do barro. Eu não sei se vocês já conseguiram ver, ter uma oportunidade de ver, mas o barro, ele é retirado, geralmente, do lugar mais profundo que tem. Eu já fui ver, e ele é retirado de um lugar muito profundo, né? E vocês acham que, assim, o barro, ele é tudo igual, parece tudo igual, mas ele não é. Cada argila, cada barro, ele vai ter uma característica, porque ele foi tirado de um solo diferente. Então, cada um vai ter uma função e uma aplicação diferente, né? Mas quando a argila ela é retirada do solo, ela passa por um processo de peneiração para remover as impurezas com pedras e raízes. Então, quando o Senhor nos convida nessa manhã a ir para essa casa, é para peneirar a gente. O que está contaminando aí a nossa alegria? O que está contaminando a nossa força? O que está contaminando o nosso chamado? O que a gente está olhando só como fraqueza? Quais são as pedrinhas aí que a gente precisa arrancar? Quais são as raízes aí que a gente precisa arrancar?
as raízes da amargura, as raízes da ingratidão, as raízes, né, da expectativa, da frustração, da decepção. E para essa casa é isso. E deixar, né, quando o Senhor fala assim, Jeremias, Zenilda, Liliane, Priscila, Ana Maria, Esther, Gabi, vai à casa do oleiro. Ele está dizendo assim, meninas, não tem jeito. Vocês vão precisar passar muitas vezes por esse processo de ser amassado, porque a argila, ela precisa ser amassada para ter uma situação onde ela é maleável. Será que a gente é maleável nessas situações? Porque ser vulnerável é ser maleável. E por que ele foi desfeito? Porque naquele momento ali, ele precisa ser moldado de novo. Nós vamos passar por esse processo muitas vezes. A gente vai aprender com as pessoas. Na verdade, eu olho que tudo isso que a gente passa, que vocês falaram, a gente precisa deixar que isso faça a gente aprender. Não aprender para a gente não querer mais acreditar. Aprender para a gente saber agir. Aprender para a gente saber como agir em cada situação, né? E muitas vezes a gente vai passar por várias etapas nisso. A terceira moldagem, a terceira parte de um vaso, quando ele está na roda, é a moldagem. O que acontece? O olheiro olha a argila e ele já pensa na forma que ele quer ter. Na forma que ele pensa para aquele vaso. O Senhor já sabe qual a forma cada uma de nós precisa. Existe uma forma para cada uma de nós. A forma que é a minha característica, a minha essência não é a mesma de vocês. Mas às vezes a gente quer dar a nossa forma. É do nosso jeito. É daquilo que a gente pensa. E não é qual a forma que ele quer dar. Para cada uma de nós. Só nas mãos dele. É por isso que ele fala assim, desce. Desce. Porque essa forma aí, esse caminho que teu coração está tomando, esse caminho que a tua mente está tomando, isso aqui que você está pensando, não é aquilo que eu quero. Só está te ferindo, só está te trazendo frustração. Vem para cá de novo. Entra nisso de novo. Aí, o quarto processo, né, que o olheiro faz é a secagem. O vaso ele é deixado para secar ao ar livre. Por quê? Porque se torna ele mais resistente. Mais resistente, né? E aí só depois vem aquela camada de esmalte que vai deixar ele totalmente resiliente. Ser vulnerável é deixar que o Senhor nos torne resistentes. Resistentes a essas coisas que a gente passa. Não é com o coração duro, é resistente. Eu vou passar, mas eu vou resistir. Eu vou poder chorar um dia, porque não tem jeito, nós somos mulheres, mas aquilo não vai me destruir. Aquilo não vai me destruir. E a quinta fase é o cozimento. O vaso é colocado no forno cozido. Por quê? Porque para altas temperaturas, olha o fogo de Deus aí, a gente passa pela prova, a gente passa pelo fogo, né? Nessa queima, nesse fogo aonde o vaso vai, ele vai ser durável. Nós não vamos retroceder, nós não vamos desistir. Quando a gente vai para a casa do oleiro, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, vai se tornar durável, porque é na queima onde tudo se consolida. O vaso ali, o barro se torna resistente, ele se torna com cor, com brilho. Por quê? Porque é onde a gente vai para aquela queima ali, é onde a gente vê que o Senhor nos torna resistente. O oleiro já estava trabalhando. E ele continua trabalhando. Eu estou vendo aí, está quase terminando o nosso horário. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vaso não se conserta sozinho. Vaso não se conserta sozinho. A gente precisa estar sempre investigando o nosso coração para ir para essa casa do oleiro. Porque o vaso não se conserta sozinho. Eu quero que você pense em você. E você pense nessa situação que você colocou, com o chamado, com as ovelhas, com as situações. Ele aperfeiçoa as nossas fraquezas. Porque o vaso endurecido não é moldado. É ele quem se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, né? E eu acho muito interessante, né, que é desse jeito que o Senhor trabalha com a gente. Os melhores barros estão nos lugares mais difíceis, sabia disso? Os melhores
barros estão nos lugares mais difíceis. Os geólogos dizem que existem 200 tipos de barro. E os mais apropriados para a fabricação estão nos lugares de mais difícil acesso, como o mangue. Então, pensa aí, né, que Deus ainda conta com os barros que estão no lamaçal. E muitas vezes você vai ajudar essa pessoa a ser moldada, porque o oleiro, né, esses lugares tão profundos aonde estão os melhores barros, diz o que pra gente? Que o oleiro trabalha de dentro para fora. Quer transformar sua fraqueza em força, ele trabalha de dentro para fora. Por quê? Porque quando o oleiro, não sei se você já viu, né, um vídeo do oleiro trabalhando no vaso, para ele moldar o vaso, a mão dele primeiro está dentro. Ele vai trabalhando assim, ó. É de dentro, ele molda lá dentro, para depois ele dar o acabamento final. Então, o oleiro, ele trabalha assim, ó, misturando dentro primeiro. Primeiro ele aresta dentro, primeiro ele apara dentro, né? Primeiro é no interior, né? E o trabalho de Deus assim é com a gente. Essas fraquezas que vocês colocaram, essas mobilidades, essas dificuldades que a gente colocou, é ir na casa do oleiro e falar assim, Senhor, eu tô por dentro assim. Começa a parar essa minha fragilidade, começa a parar, vai me amolecendo aí, né? E a última coisa que eu quero falar com vocês, não sei se você sabe, mas quando o oleiro ele está trabalhando no vaso, ele coloca ali impressão digital nele, sabia? Porque foi o dedo dele que fez. E aí, se você for perceber, as digitais do oleiro vão ficar gravadas nele. E muitas vezes o Senhor chama a gente de volta para essa casa, porque ele fala assim, olha só, não perca a minha identidade, a identidade que eu coloquei em você, por essas situações que você passa. Voltar para essa casa e deixar que essa identidade seja colocada de novo com a gente. Porque ele só amassa quem ele quer modelar. E eu prefiro ser amassada nessa casa e receber o renovo dessa identidade, para que a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade se torne em força, e se torne em força. Então é isso que eu queria falar com você nessa manhã, sabe? Que a gente possa ir sempre para a casa do oleiro quando a gente precisar, porque é isso que ele quer. Eu não poderia fazer com vocês, porque foi o último versículo que a gente leu, como fiz com esse vaso, ó mulheres de Deus. E que as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas na mão do oleiro, elas se tornem em força. Amém? Quer falar alguma coisa? Zenilda, Liliane, que entrou. Não? Não querem falar? Não? A gente fica impactado, né? Porque a gente ouve uma palavra, Deus é maravilhoso, porque a palavra dele realmente se renova, né? A gente pode ler Salmo 23, ele vai estar sempre falando algo diferente. E a gente conhece esse texto há uma vida, né? Prega sobre esse texto, mas a profundidade, né, que veio sobre nós essa manhã, veio realmente para me impactar. Eu tenho certeza que vai impactar todos que estão ouvindo, né? E é tremendo quando você falou sobre essa questão de Deus estar mudando de dentro para fora, né? Porque a gente às vezes vê uma capa, né? E a gente quer mudar no exterior, a gente quer mostrar por fora como a gente tá, mas é lá no profundo, né? É lá dentro, né? E isso é muito, muito intenso, porque quando a gente pensa no vaso, a gente só pensa no exterior. A gente só pensa na beleza dele depois de revestido, depois de resinado, depois de tinta, seja o que for, né? A beleza. A gente, quando vai comprar, a gente vê o vaso pelo fora. A gente nunca pensa na parte do interior, né? Mas na profundidade, né? Quando ele molda por dentro, ele vai na profundidade. Ele vai colocando ali uma profundidade, ou às vezes vai ser raso, ou vai ser... Na maioria das vezes a gente quer algo mais profundo, né? Que caiba coisas ali dentro, né? Uma planta bonita, né? Então, assim, para mim, tremendo essa palavra. Amém. Para terminar, eu quero falar para vocês. A cruz, ela foi uma de vulnerabilidade humana. Né? Na cruz a gente e todos os dias a gente todos os dias
assim como Cristo foi tão vulnerável naquela cruz. Tem alguém mais disposto, mais vulnerável do que Cristo? E a cruz nos chama, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. É isso. Aceitar essa entrega e nos colocar sempre à casa do oleiro. Entender que essa cruz foi o maior símbolo de vulnerabilidade. O Senhor nos ensinou isso. Mas a gente é exposto a Ele e essa cruz todos os dias nessa casa do oleiro. Amém? Vamos orar? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, faça essa oração por nós, abençoa nossas vidas. Amém. Meu querido, nós queremos essa manhã estar diante do Senhor as nossas fraquezas, nossas limitações, aquilo que para cada um de nós é a nossa vulnerabilidade. Nós hoje queremos descer essa casa do oleiro para tudo aquilo que precisa ser purificado, tratado, amassado, moldado, possa ser feito conosco, Pai. Deus, eu te peço, Senhor, que a nossa fraqueza se torne força, porque nós nos expomos a essa casa do oleiro e nós nos expomos à cruz de Cristo. E eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra possa sempre ecoar no nosso coração, do quão profundo o Senhor trabalha de dentro para fora, para que o nosso discernimento, as nossas atitudes, a nossa entrega, as nossas urgências, elas sejam colocadas primeiro diante do Senhor nessa casa do oleiro, Pai. Eu te peço, Senhor, que tu fortaleça cada amada irmã que divide, Senhor, o ministério, o chamado, Senhor, que aceitou, Senhor, do Senhor esse chamado divino. Que nada venha roubar a nossa força, a nossa alegria, os sonhos do Senhor para nós. E que nessa casa do oleiro nós possamos ser moldados para nos transformarmos em excelência de vasos, ó Pai, conforme o Senhor quer. Fortalece a nossa mente, nosso interior, Pai, o nosso espírito, Pai. Que não possamos, Senhor, ser abaladas, ó Pai, por nada de fora, mas que possamos entender que o Senhor é que cuida, Pai, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. O Senhor é que vai cuidar para a gente de coisas que nós não podemos cuidar. Por isso, Senhor, que possamos aprender a abrir mão do controle da vida das outras pessoas, ó Pai, e saber que elas são tuas. O Senhor nos deu, nos colocou nessa terra como facilitadores, como agentes da tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, cura, Pai, todas as vezes, ó Pai, onde as tuas filhas receberam ingratidão, onde, Senhor, ovelhas viraram as costas, onde elas receberam palavras duras de crítica, onde elas planejaram coisas e as pessoas não participaram. Meu Deus, onde elas sofreram injustiça, frustração, decepção. Nós hoje nos colocamos, Senhor, nessa casa do oleiro, porque nós vamos ser, ó Pai, refeitas para aquilo que o Senhor quer. Mulheres, Senhor, avivadas, mulheres que têm a alegria de ter o chamado, mulheres, Senhor, que não vão se fechar para curar outras pessoas, mas mulheres que vão seguir, porque todas as vezes que nós precisarmos, nós vamos estar nessa casa do oleiro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Estamos muito felizes por essa manhã. Sei que fomos renovados pela tua palavra, vinda do trono do Senhor. E quero te agradecer pela tua disponibilidade, tá? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E receba a nossa gratidão e eu sei que o Senhor vai recompensar sobre a tua vida, tá? Não temos palavras. Eu tenho certeza que algumas irmãs vão estar ouvindo, vendo, né? No decorrer do dia também serão abençoadas. Porque eu fui, eu tenho certeza que todas nós fomos, tá? Muito obrigada. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Vamos aí pontuais, ó. Falta só um minuto. Eu consegui. Beijo, fica com Deus. Paz, paz.